vez, alguém compartilhou comigo uma pequena ilustração de como ser agradecido. Ele disse que havia um homem que se sentou depois de um dia de trabalho duro sozinho no parque, reclamando de seu baixo salário, apesar de trabalhar duro. Ele reclamou que não tinha dinheiro nem para comprar um novo par de sapatos e que os velhos já estavam gastos. Enquanto ele estava sentado reclamando de sua vida, ele viu outro morador de rua passar por ele sem sapatos. Isso chamou sua atenção e, como se não bastasse, ele viu uma criança com seu pai ou responsável brincando com borboletas no parque. O que chamou sua atenção foi que o garoto não tinha pernas e usava muletas. Com lágrimas nos olhos, esse homem pediu a Deus que o perdoasse por reclamar de como sua vida era ruim, quando na verdade ele tinha algo pelo que agradecer a Deus. Isso de forma alguma desvaloriza as pessoas com deficiências ou necessitadas. No entanto, deve ensinar a você que não importa o que você esteja passando, seja grato, porque poderia ser pior. Seja grato porque você tem Deus e Ele tem você. Seja grato por estar vivo. Uma pessoa que confia em Deus e acredita nele sempre estará na boa graça de Deus, ao contrário da pessoa que não confia e vai contra seus ensinamentos. Portanto, se você é filho dele, não precisa se preocupar com o que virá ou não. Você não precisa permitir que a preocupação, a amargura ou a tristeza o façam perder de vista a beleza ao seu redor. Dê um passeio até a praia, faça passeios turísticos, visite amigos, seja voluntário para os desamparados, coloque sorriso no rosto de outra pessoa, cante e comemore quando tiver a chance de fazê-lo. Arrume tempo para ser feliz, não perca os melhores momentos da sua vida. Lembre-se do que Eclesiastes nos disse: encontre a felicidade em seu trabalho manual. Agradeça a Deus pelo privilégio de servi-lo e ser chamado de seu filho. Agradeça pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo que você tem do que pelo que você ainda não tem. Ele vai colocar um brilho especial em seu rosto. Isso vai inspirar todos ao seu redor. Isso trará alívio ao seu coração. Mais do que tudo, isso enche sua vida de significado, porque você usou o seu tempo fazendo as coisas certas, com as pessoas certas e fazendo a diferença ao longo do caminho. E as Escrituras dizem que esta é a vontade de Deus para você. Seja grato. Satanás não quer que você seja grato, porque ele quer te colocar para baixo. Mas graças a Deus por suas misericórdias, você foi levantado em Cristo. Lembre-se de que você já foi perdoado e salvo pelo sangue de Jesus. Portanto, seja grato a Deus por isso e deixe que isso encha seu coração de alegria. Seja grato por poder andar por aí, poder ver, falar, sentir, comer, vestir-se, e mesmo que morra hoje, você será recebido nos braços de Jesus Cristo, pois colocou a sua fé nele enquanto esteve na terra. Essas são as coisas pelas quais vale a pena agradecer a Deus, vale a pena festejar. Elas dão sentido e doçura à vida. Tenha propósito hoje. Seja feliz hoje. Comprometa-se a nunca perder a sua alegria daqui em diante, mas de ser feliz, mesmo quando a vida não lhe der motivos para isso. Todas as coisas se encaixam quando você deixa Deus te guiar. Você deixaria Deus te guiar? Você crê na direção de Deus? Como Deus pode te dar uma direção? Na vida, muitos de nós sofremos porque não permitimos que Deus nos conduza. Em todos os aspectos de nossas vidas, seja físico, mental ou social, enfrentaríamos menos lutas se entregássemos isso a Deus e permitíssemos que a direção dele nos guiasse. A Bíblia orienta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6.
a compreensão do seu cérebro é muito limitada para te dar direção. Deus sabe de tudo. Ele sabe como navegar pela vida. Ele vê tudo. Em sua palavra, ele disse que deveríamos confiar nele, buscá-lo e o acharíamos. Então, amado, busque-o agora. Peça a ele que entre em você agora. Bata em sua porta e ele a abrirá. Tanto quanto você fez a sua parte, com certeza ele fará a dele. Você consegue confiar nele o suficiente para permitir que ele guie o seu caminho? Desenvolva sua confiança em Deus estudando a palavra dele. Desenvolva sua fé nele, lendo e orando. Concentre-se mais na palavra de Deus. Nela você obtém satisfação e tudo o que deseja nesta terra. Peça a graça para construir e fortalecer sua confiança e relacionamento com Deus. Construa esse relacionamento forte e pode ter certeza de que Ele o guiará pelo caminho certo. Se você não se conectar com Deus, que conhece o caminho, sua jornada de vida será repleta de tristezas, dores e traições. Portanto, é importante, antes de mais nada, trabalhar com a sua força, mas permitir que Deus assuma a liderança. Assim que você o acolher, Ele tomará suas preocupações e dores. Confesse pecados conhecidos e desconhecidos, incluindo pecados secretos. Coisas que impedem você de ter um bom relacionamento com Deus. Conte a Ele e Ele vai te perdoar. Bata na porta e Ele a abrirá para você. A consciência de que Deus está no comando lhe dará uma vantagem sobre todas as coisas do mundo. Ele lutará suas batalhas, lhe dará paz de coração e você terá alegria eterna. Basta apenas nos entregarmos a Deus e embarcarmos com Ele no seu plano. Quais são os planos dele? Os pensamentos que Ele tem para você são bons e não maus, para levá-lo a um fim esperado. Deixe que Ele te conduza, pois qualquer coisa fora disso será decepção e anarquia. Veja esta parte das Escrituras. Busque a Deus e Ele dirigirá seus passos. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 diz: Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A direção de Deus guiará o seu caminho. É melhor ter a liderança de Deus do que a liderança dos demônios. Se você não permitir a direção de Deus, o diabo está pronto para transformar sua alegria em tristeza. Como? Por quê? Para quê? Vamos rapidamente nos guiar pelas tentações de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, que é o acusador das pessoas, tentou a Jesus a transformar pedras em pães. Você acha que ele não poderia fazer isso? Sim! Mas imediatamente ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja isso de maneira crítica. Se não for por Deus, muitos cairão nessa tentação. Portanto, temos que ser sensíveis, pois as tentações vêm de maneiras diferentes. Antes que você perceba, você já caiu. Quais são seus planos? Existem muitos planos grandiosos em nossos corações. Amanhã farei isso. Depois irei àquela festa. Apenas lembre-se que é bom planejar com antecedência, mas é melhor planejar com um mestre. O Deus Todo-Poderoso que nos levará até lá com segurança. Muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você conhece o propósito do Deus Todo-Poderoso para a sua vida? Busque aprender. Deixe Deus assumir a liderança. É mais seguro e sem estresse. Ao orar pela direção de Deus, peça sabedoria. A sabedoria de saber e ouvir quando Ele fala. A sabedoria que supera todas as coisas. Ao andar com Deus, há certas coisas que você sente que são boas e corretas, mas se Deus disser não, você deve deixar de lado. Imagine que você planejou uma viagem e teve um pensamento que te disse para não ir. Você deve obedecer. Algum tempo atrás, minha irmã estava para viajar. Ela me contou sobre a direção do Espírito Santo.
Ela disse que algo ficou muito claro conforme ela continuou orando. E novamente falou aquilo para sua filha, que insistiu na viagem, pois ela era a madrinha da noiva. Elas tiveram um passeio muito bem sucedido, muito gostoso. Ela postou as fotos em todas as mídias sociais. Assim que o casamento acabou, o homem que se casou chamou todos os convidados, agradeceu, mas disse para esperarem um dia antes de voltarem da viagem. Elas concordaram, mas ainda assim queriam voltar para suas acomodações. As 4 decidiram viajar de volta para o seu destino. Elas embarcaram na viagem. Não viajaram nem 2 horas quando sofreram um terrível acidente de carro. 2 garotas passaram para a glória imediatamente. Outros 2 que sobreviveram tiveram uma cirurgia no cérebro. A filha da minha irmã não voltou à normalidade por 5 anos. Começamos a ensinar a ela o 1, 2, 3 e o ABC. Uma criança novamente. Ouça a direção de Deus. É melhor e menos estressante. Apenas imagine, se ela obedecesse, isso não cancelaria o casamento. Isso salvaria a vida dela. A obediência à direção de Deus não permite que a fantasia, a euforia e os sentimentos da ocasião se distraiam. Aceite o conselho dele. Ele já tinha visto aquilo antes de acontecer. Siga aquele que conhece o caminho enquanto ele assume a direção. Ele está sempre aí. Ele está sempre pronto para ajudar. Mesmo quando ninguém quiser ajudar, ele te ajuda e te guia. Dê uma olhada nos inúmeros desafios da terra. Eu vou falar de alguns. Uma senhora compartilhou seu testemunho em minha igreja em um domingo. Foi confirmado que ela não tinha o útero. Ela não tinha o útero. Resumindo, ela estava casada há mais de 10 anos e definitivamente não tinha filhos. Mas adivinha o que aconteceu com ela? Ela deu luz a seu filho há apenas 4 anos. Mesmo médico e mesmo hospital. Questionado, o médico disse que em todos os seus anos de prática nunca tinha visto isso acontecer. Ele viu alguém carregando um bebê. Agora, me diga, quem poderia ter feito isso senão o Deus Todo-Poderoso? Ele é incrível. Ele faz o que nenhum homem pode fazer. Então prefiro seguir a sua direção e cumpri-la. Lembre-se de que o homem vai rir, zombar, insultar você em público. Vai dizer como você é inadequado e inútil. Mas o Deus Todo-Poderoso olha para você, te lava, te limpa e muda a sua história, dando a você o que você precisa. Apenas deixe que ele te conduza. Lembre-se, se ele não te der algo, é porque você não precisa disso. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uau! Veja só essa palavra. Salmos 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fico tão animado com o fato de Deus se importar tanto conosco. Ele se alegra em cada detalhe da sua vida. Existe sempre a possibilidade de você tropeçar, de desviar ou falhar por dar ouvidos a Ele. Porém, Ele não permitirá que você fracasse. Deus tem você em suas mãos. Fico feliz por Deus nos amar tanto. Apesar de todos os nossos pecados secretos e desobedientes, roubo, masturbação, pecado da carne, pecados dos olhos e do coração, ainda assim, Ele nos segura pela mão e diz: vem aqui, meu filho e minha filha, eu vou te levar e te limpar completamente, pois você é meu. Apenas me aceite como seu Senhor e Salvador. Vou levá-lo pelas mãos e te guiar pela jornada da vida. Se Deus não tivesse guiado os filhos de Israel pelo caminho que seguiram depois que deixaram o Egito, eles teriam seguido o caminho errado. Eles teriam seguido a rota mais curta, o que os teria exposto aos primeiros ataques inimigos. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis.
Deus os livrou. Ele estava no controle o tempo todo, mesmo quando o inimigo estava a caminho, pronto para derrubar os israelitas. Temos que aprender a deixar de tentar descobrir os porquês da vida e confiar que Deus sabe mais do que jamais poderíamos saber. Nós ouvimos, Deus, por que isso? Por que aquilo? Diariamente. Algumas das experiências mais dolorosas da vida pelas quais passamos nos levam a isso. Mas aqui está o que me ajudou a confiar em Deus quando minha carne preferia confiar em mim. Fiz uma lista de todas as coisas pelas quais Deus me ajudou. Minha mãe me ligou um dia antes de ir para a Glória. Ela estava muito bem. Ela não estava doente. Então pensei, Deus, por quê? Por que o Senhor a tirou de mim agora? Foi uma pergunta que pairou em minha alma por muitos anos, até que entreguei isso ao Deus Todo-Poderoso. Ele me curou e tirou toda a minha amargura. Quais são as suas dores? Onde está essa dor? Entregue essa dor ao Todo-Poderoso. Ele vai curar o que quer que esteja abatido, despedaçado e abusado. Ele fará uma boa limpeza e lavagem, e você terá um coração limpo. Quando você se recusar a viver de acordo com a orientação de Deus, isso traz consequências, pois Deus também negará você. Ele disse, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olhando para o porvir, você não terá outra opção senão seguir a direção de Deus. Tendo conflitos internos por perder sua paz de espírito sem descanso, qualquer vida que não esteja sob a direção de Deus é uma vida perdida. Não desperdice sua preciosa vida. Você não foi criado para isso. Siga a pessoa que conhece o caminho, siga a direção de Deus. Continue se destacando e crescendo nos caminhos do Senhor. Ele irá direcionar o seu caminho e guiá-lo para o caminho certo. Você pode estar passando por um relacionamento tumultuado, mas o Deus Todo-Poderoso irá transformar essa situação. Se você estiver nele, ele estará em você.